pertinho da região metropolitana de Belém, a 38 quilômetros seguindo pela BR-316, encontramos Santa Isabel. Uma cidade cheia de história, belezas naturais e encantos que vamos conhecer a partir de agora. Confira os destaques do programa de hoje. A história da ocupação de Santa Isabel do Pará, o retiro de Moema e a preservação das marcas da Belle Époque no ciclo da borracha. Caraparu, um distrito marcado por comunidades quilombolas e cheio de belezas naturais. Do outro lado do município, o distrito de Americano com a produção de farinha de tapioca e a beleza de um paraíso ecológico. A religiosidade em Santa Isabel com o círio em homenagem à padroeira do município. Prepare-se, porque a nossa viagem está repleta de coisas a desvendar e ela começa a partir de agora. Santa Isabel do Pará fica logo ali, na principal via de acesso terrestre a Belém, a 38 quilômetros seguindo pela BR-316. Uma cidade ainda marcada pelos aspectos rurais e cheia de histórias para contar. A ocupação do município possui alguns períodos bastante peculiares. Acredita-se que a cidade fazia parte da rota dos índios tupinambás, que seguiam em direção às terras pertencentes aonde hoje se encontra Belém. Em um segundo momento, a ocupação se deu pelos quilombolas, especialmente na parte sul do município, formando o distrito de Caraparu. Após, migrantes nordestinos foram atraídos ao local pelas promessas de riquezas com o ciclo da borracha, ocupando a porção norte, formando o distrito de Americano. Um dos principais prédios que fazem parte do patrimônio histórico no município é o Colégio Antônio Lemos, em uma das vias de acesso ao centro de Santa Isabel. Ele foi construído pelo próprio Antônio Lemos e possui características arquitetônicas bastante utilizadas na época, comuns em prédios que ainda se vêem apenas no centro de Belém. Lemos foi o responsável por um projeto polêmico e audacioso que mudou completamente as características de Belém no período áureo do ciclo da borracha, no final do século XVIII. Como Santa Isabel também faz parte do entorno da região metropolitana da capital, também pôde sentir essas mudanças, com a construção dessa escola e mais duas outras obras, uma delas um viaduto que já não existe mais e um sítio de uso particular do intendente. No caminho de Belém até Santa Isabel, ainda na BR-316, encontramos um verdadeiro demonstrativo da suntuosidade trazida pela Belle Époque, o retiro de Moema. O lugar era uma espécie de casa de veraneio e fazia parte do primeiro loteamento rural de que se tem notícia no estado. Os lotes foram comprados por famílias abastadas ao longo do trajeto da estrada de ferro Belém-Bragança. Moema era o nome de uma das filhas de Lemos. E o retiro foi construído especialmente em virtude de seu filho predileto, Manuel Tibiriçá, que era portador de uma doença infecto-contagiosa. O lote de 25 hectares onde o retiro está situado é bastante acidentado e possui 9 nascentes de água, algumas delas em meio à mata, onde o acesso é feito por pequenas trilhas. A vista é verdadeiramente deslumbrante. A propriedade chegou a contar com 17 construções, entre elas o salão de festas, as casas da esposa e das filhas de Lemos, além da casa de Tibiriçá, e uma capela que era aberta aos moradores das proximidades, ao lado da casa onde residia o padre. Algumas encontram-se em ruínas e outras estão sendo preservadas pelos atuais proprietários da área, a família do já falecido senador Gabriel Hermes, que adquiriu a propriedade nos anos 40. Acredita-se que esta construção, que lembra um pequeno castelo, tratava-se da casa de máquinas, onde ficava um gerador de energia com capacidade para alimentar uma pequena cidade. Logo em frente, um poço com cerca de 4 metros de diâmetro.
provas da suntuosidade em Moema podem ser vistas em todas as edificações, que trazem em si marcas de diferentes estilos arquitetônicos, desde o neoclássico ao neogótico, características da Belle Époque que empregava ares franceses às cidades na Amazônia. Do salão de festas sobrou de pé apenas uma parte. Dele se podia avistar uma das mais imponentes construções, o Lago Artificial, que possuía até mesmo uma pequena gruta de pedra e uma cascata que lembra outras grandes construções vistas em Belém, como a Praça Batista Campos, o Museu Emílio Guild e o Bosque Rodrigues Alves. Todos da mesma época, sendo Moema a única delas fora de Belém. A água que alimentava o lago vinha do poço que mostramos anteriormente, e a bomba também ficava na casa de máquinas. Um caminho de pedra leva à escadaria da piscina de água corrente. Alimentada por uma fonte mineral que dá essa pigmentação azulada. O fundo é feito de pedras de Ilhós importadas de Portugal, as mesmas que são encontradas nas antigas calçadas em Belém. Outra trilha leva ao encontro de dois dos igarapés da propriedade, onde parecia existir uma espécie de porto para pequenas embarcações escondido entre as árvores. O Retiro de Moema passou muito tempo quase abandonado, chegando a ser invadido por famílias sem teto. Após uma ação de reintegração de posse, desde 2003, a família de Gabriel Hermes tenta manter preservado este patrimônio artístico e cultural. A importância da preservação do retiro decorre da criação de uma identidade da população com o seu passado, com a sua vida, a criação de uma identidade da população. E o ciclo da borracha, ele tem uma significância incomum dentro da nossa história, por ter naquele período havido uma efervescência econômica que propiciou inclusive o surgimento de um espaço como esse. Um retiro grandioso em uma área de 25 hectares, construído pelo Antônio Lemos, em 17 construções distintas, onde ele abrigava cada um dos seus filhos e mulher, onde ele promoveu piqueniques para armadas.
A seguir, vamos conhecer as comunidades quilombolas que ainda residem em Santa Isabel, no distrito de Caraparu. A gente volta já já.